E hoje o tema da nossa aula vai ser a bactéria, que é um bacilo gram-negativo, chamada de Haemophilus influenzae. Essa bactéria, ela faz parte da microbiota da nossa cavidade oral e ela pode ser causa de inúmeras doenças dessa mucosa, né, do trato respiratório superior, como otite média, sinusite, infecções como pneumonias, e ainda pode causar infecções invasivas graves, das quais a mais conhecida é a meningite, que acomete principalmente crianças até por volta dos seus 5 anos de idade. A bactéria Haemophilus influenzae, elas são consideradas bacilos gram-negativos. Em alguns casos, elas podem ser bacilos pequenos, né, um pouco arredondados, e a gente chama de cocobacilos, mas são classificadas mesmo como bacilos gram-negativos, porque tem essa coloração rosada em virtude da coloração de gram. Essas bactérias, de uma forma geral, elas estão presentes na nossa mucosa do trato respiratório superior. Elas fazem parte da nossa microbiota, elas estão presentes mesmo quando a gente aparentemente não manifesta doença por essa bactéria. E aí existem dois tipos, né, duas divisões principais da bactéria Haemophilus influenzae. Primeiro, tem-se as cepas, que nós chamamos de cepas capsuladas, que são aquelas que são envolvidas por uma cápsula, né? Essas cepas envolvidas por cápsula, normalmente elas causam doença mais invasiva, doença mais agressiva, podem ser causa de doença mais grave nos pacientes. E existem aproximadamente 6 sorotipos diferentes de cápsulas, né, que a gente pode classificar essas cepas capsuladas de hemófilos de acordo com as letras do alfabeto em sorotipos capsulares de A a F, dos quais o mais importante, sem sombra de dúvida, é o sorotipo capsular B, que é uma das principais causas de doenças invasivas, incluindo a meningite, em crianças até por volta dos seus 5 anos de idade. Existe também as cepas de Haemophilus influenzae, que nós chamamos de cepas não capsuladas, porque não são envoltas por uma cápsula, elas não possuem cápsula, né? Que é um fator de virulência importante para diversas bactérias. Então, essas cepas não capsuladas, devido a elas não possuírem antígeno na sua cápsula, nós dizemos que elas são cepas que não são tipáveis, nós não faremos a tipagem dessas cápsulas como nós faremos para as bactérias que são as capsuladas. A bactéria Haemophilus influenzae, ela pode ser encontrada na faringe, é o principal local onde está presente essa bactéria no nosso corpo, mas também pode ser encontrada em menor quantidade na nossa conjuntiva ocular e inclusive no trato genital, em pequena quantidade também. Dentre os dois tipos de Haemophilus influenzae, que são as amostras capsuladas e as amostras não capsuladas, nós sabemos que as amostras não capsuladas ou não tipáveis, elas estão presentes na maior parte das pessoas e em maior quantidade do que as amostras não capsuladas ou não tipáveis. Cerca de 50 a 80% das pessoas possuem essas bactérias, esses hemófilos, na sua microbiota, principalmente da cavidade oral, né, como eu já havia dito, em pequena quantidade e mesmo sem causar doença. Já as cepas que nós chamamos de tipáveis ou cepas capsuladas, elas estão presentes numa frequência bem menor de pessoas, cerca de 2 a 4% das pessoas podem albergar esses micro-organismos tanto na faringe como na mucosa ocular ou ainda nas genitais, sem que ocorra necessariamente a presença de doenças por esses micro-organismos. A transmissão de um Haemophilus influenzae pode ocorrer entre pessoas doentes e pessoas saudáveis, ou ainda a partir de um portador assintomático, que é uma pessoa que tem a bactéria, mas ela não tem a doença em si, mas ela pode transmitir para outra pessoa que vai se infectar com esse micro-organismo e desenvolver a infecção e a doença. A principal forma de transmissão dessa bactéria é a partir do contato direto, ou com a pessoa doente, ou com um portador assintomático, através
da presença de gotículas provenientes da fala, da tosse, do espirro, que podem ser transportadas pelo ar, estar em suspensão, em partículas em suspensão no ar, ou o contato direto de duas pessoas, né, com essas secreções provenientes ou de um paciente doente ou de um paciente que seja portador assintomático dessa bactéria. Agora nós vamos ver os principais meios pelos quais as bactérias Haemophilus influenzae causam doença nos seres humanos, quais essas bactérias infectam, né? É o que nós chamamos de fatores de virulência, que são meios, que são estruturas, que são substâncias, pelos quais as bactérias elas conseguem causar agressões no organismo de hospedeiro e a partir daí essa pessoa desenvolveu os sinais e sintomas da infecção bacteriana. Então, dos principais fatores de virulência para essa bactéria é a própria cápsula para as amostras que são as amostras capsuladas ou tipáveis, né? Dentre os tipos, né, que podem ser de A a F, como eu havia dito, o sorotipo B é o mais importante, é o mais virulento, é o que causa doença agressiva com uma maior frequência. E essa bactéria, ela possui uma cápsula de uma substância chamada polirribose ribitol fosfato. Inclusive, essa cápsula, ela é conjugada com uma proteína para ser utilizada como antígeno para a fabricação de vacinas contra essa bactéria, né? Porque somente a cápsula ela não tem um estímulo antigênico suficiente para o nosso organismo produzir anticorpos, gerar uma memória imunológica suficiente para que não proteja as pessoas que são vacinadas, né? Essa cápsula é importante para o micro-organismo, é considerado um fator de virulência, de proteção para o micro-organismo, porque protege essa bactéria da fagocitose do organismo do hospedeiro. A fagocitose é um mecanismo muito importante de defesa do nosso corpo contra a presença de agentes invasores, tanto bactérias, como vírus, como fungos, né? A cápsula, ela protege, ela não deixa que ocorra o reconhecimento desse micro-organismo pelas células do nosso sistema imune, pelas nossas células de defesa. Um outro fator de virulência também importante para a bactéria Haemophilus influenzae é o chamado lipo-oligosacarídeo, que aqui na nossa apresentação eu abreviei como LOS, que é uma estrutura da parede celular gram-negativa dessas bactérias, que é muito semelhante ao conhecido LPS, que é o lipopolissacarídeo. Então, toda a atividade biológica da endotoxina, do LPS, ela é mantida com o lipo-oligosacarídeo do Haemophilus influenzae, uma vez que a atividade do lipídio A, que é a porção tóxica do lipo-oligosacarídeo, ela está mantida. Então, ela tem o mesmo efeito tóxico das bactérias que têm o LPS, bactérias gram-negativas, né? Uma outra ação importante do lipo-oligosacarídeo para a bactéria Haemophilus influenzae é a sua capacidade de se aderir às células do hospedeiro. Nós sabemos que para que ocorram as infecções bacterianas, de uma forma em geral, essas bactérias elas precisam estar ligadas a receptores celulares, né, em diversos locais do nosso corpo, pelos quais essas bactérias elas têm uma atração específica nesses locais em causar a doença, né? E no caso do Haemophilus influenzae, principalmente o epitélio do trato respiratório. Essa bactéria possui também fímbrias, que são estruturas que estão presentes na superfície dessas bactérias, que vão atuar também como moléculas de adesão, né, para que essas bactérias elas não sejam levadas pelos fluidos biológicos e elas sejam expelidas do nosso corpo, né, que é tudo que a bactéria não quer. Então, ela quer se aderir para poder iniciar o processo de multiplicação e invasão para que ocorra, para que vença as defesas do nosso sistema imune.
Então, um dos fatores que são importantes para a bactéria Haemophilus influenzae é a chamada RIF, que significa fímbria do Haemophilus influenzae. Então, é uma adesina importante porque ela está aderida no epitélio, né, faz com que a bactéria ela fique aderida ao epitélio do trato respiratório na nossa mucosa. Existe uma outra substância também que essa bactéria produz, que é a chamada de IgA1 protease. Né? Nós produzimos anticorpos de defesa, anticorpos que estão presentes em mucosas, né? Que são protetores, que são as moléculas de IgA. E essa bactéria, o Haemophilus influenzae, a exemplo de outras bactérias que também infectam, né, que também causam doença em mucosas do trato respiratório superior, como a Neisseria meningitis, o Streptococcus pneumoniae. Essas bactérias, junto com o Haemophilus influenzae, elas produzem, né, uma substância chamada de IgA1 protease. Essa substância, ela quebra, ela cliva as moléculas de IgA que estão presentes nas nossas mucosas e que são protetoras, que são defesa contra micro-organismos invasores. Por isso que é um fator de virulência extremamente importante para a bactéria Haemophilus influenzae, como um mecanismo de escape do nosso sistema imune. E ainda, né, também como fator de virulência, essas bactérias, elas produzem proteínas que vão atuar como proteínas sideróforos, né? Várias bactérias também produzem essas proteínas sideróforos. Essas proteínas, elas têm uma alta afinidade pelo ferro humano, né? Que está ligado ao hospedeiro em ligações que não estão facilmente disponíveis. Por exemplo, nosso ferro ele está ligado à transferrina, à lactoferrina, à ferritina, mas algumas bactérias elas têm uma alta afinidade pelo ferro que está ligado a essas nossas proteínas, porque essas bactérias elas precisam do ferro para atuar como um constituinte para o seu metabolismo, para a produção de compostos essenciais para essas bactérias. A patogênese da doença causada pela bactéria Haemophilus influenzae está ligada principalmente à presença dessa bactéria como microbiota ou como uma bactéria que coloniza a nossa mucosa do trato respiratório superior. E aí, a partir da interação dessas bactérias se ligando, se aderindo a essas células do epitélio do trato respiratório através da RIF, que é a fímbria do Haemophilus influenzae, através de adesinas presentes no lipo-oligosacarídeo dessa bactéria, né? Ocorre essa interação entre a bactéria e as células do epitélio do trato respiratório, ocorre um mecanismo de escape do sistema imune do hospedeiro, porque essas bactérias elas conseguem sobreviver dentro de células do trato epitelial, da mucosa respiratória do hospedeiro, e aí quando o paciente tem um contato com grande quantidade dessa bactéria, ou se são cepas mais virulentas, ou se a imunidade desse paciente está baixa, né, um momento de baixa imunidade por diversos fatores, essas bactérias vão se multiplicar e podem causar doença tanto localmente, como uma otite média, como uma sinusite, infecções como pneumonias, né? Ou então pode ocorrer inclusive disseminação dessa bactéria via corrente sanguínea ou através inclusive da barreira hematocefálica, onde vai ocasionar um quadro de meningite, que é considerado uma emergência médica pelo risco de óbito, né, das pessoas que adquirem essa condição, ou ainda outras condições como artrite, epiglotite, que é a inflamação da glote, como nós vamos ver mais adiante. As principais manifestações clínicas pela bactéria Haemophilus influenzae são manifestações a nível local, do trato respiratório superior, como a otite média, a sinusite, condições como a celulite periorbital ou celulite orbital, que já é mais invasiva, e ainda infecções do trato respiratório superior, como pneumonia. Existem ainda também
infecções sistêmicas, em que há, inclusive, a presença do micro-organismo na corrente sanguínea, com a presença do que a gente chama de infecções à distância, né? Que podem ser infecções do tipo celulite, em que há a penetração do micro-organismo no tecido subcutâneo, além da corrente sanguínea, infecções do tipo meningite, infecções do tipo artrite e inclusive a sepse, que é uma manifestação grave de uma resposta inflamatória sistêmica do organismo contra a presença desse agente invasor e que pode inclusive levar o paciente ao óbito. Dentre as manifestações de doenças pelo Haemophilus influenzae, as manifestações pelo sorotipo B costumam ser classificadas como mais importantes pela virulência desse micro-organismo e também pela frequência. Esse é o principal sorotipo causador de infecções invasivas, principalmente em crianças na faixa etária de 3 meses até os 5 anos de idade. Nessa faixa etária, principalmente, pode ser observados casos de meningite, de epiglotite, que é a inflamação da glote e da epiglote, inclusive com a criança apresenta dificuldade, extrema dificuldade respiratória, pode apresentar também quadros de pneumonia, de celulite, que é inflamação e infecção do tecido subcutâneo, de principais locais acometidos são a região da bochecha, no rosto, e ainda a celulite periorbital e celulite orbital, que é uma manifestação também extremamente invasiva, que pode ser bastante grave, inclusive pode ocorrer por contiguidade a passagem da bactéria para o sistema nervoso central, causando também a meningite. Pode ocorrer também quadros de artrite séptica, em que ocorre a disseminação da bactéria por todo o organismo, e inclusive a própria sepse, que é a resposta inflamatória sistêmica à presença da bactéria Haemophilus influenzae. Já as amostras não capsuladas ou não tipáveis, elas costumam apresentar manifestações menos graves, menos invasivas, né? Como são a principal causa dos quadros, né, de otite média, de sinusite, de pneumonia, principalmente as pneumonias comunitárias, que são aquelas que ocorrem fora do ambiente hospitalar. Então, os quadros de doenças respiratórias, né, tanto do trato respiratório superior como as pneumonias, costumam ser causados por 3 bactérias principais, que é o Haemophilus influenzae, os pneumococos, né, que são os Streptococcus pneumoniae, ou a moraxella, que é uma outra bactéria que ocorre com uma menor frequência. E ainda, né, pode ocorrer os quadros de conjuntivite causados pela bactéria Haemophilus influenzae. Dentre as várias manifestações clínicas causadas pela presença da bactéria Haemophilus influenzae, tem-se a epiglotite. A epiglotite é a celulite e o inchaço dos tecidos supraglóticos, ou seja, na região da glote do paciente, que acomete principalmente crianças, como várias outras manifestações clínicas que nós já vimos para a bactéria Haemophilus influenzae, sendo considerado o pico de incidência a faixa etária entre 2 a 4, 5 anos de idade. Essas pacientes acometidos, eles vão apresentar o início como um quadro de faringite, em que vai havendo uma piora progressiva, o paciente apresenta febre, uma rouquidão que também vai piorando devido ao edema da glote. Se esse paciente ele não for tratado e principalmente com a manipulação dessa região, né, pode ocorrer a dificuldade respiratória e também da deglutição, né, e um quadro que é rapidamente progressivo e que pode ser fatal por obstrução das vias aéreas
desse paciente. Então, na suspeita de uma epiglotite, inclusive nesses casos de suspeita de epiglotite por essa bactéria, deve-se evitar fazer a manipulação da glote do paciente. Uma das manifestações clínicas mais temidas pela gravidade é a meningite por essa bactéria. Então, ela acomete as crianças com mais de 1 ano de idade, elas podem ter sinais clínicos semelhantes ao que ocorre com crianças maiores e adultos, como febre, que normalmente é uma febre alta, acima de 39 graus, uma cefaleia, que é a dor de cabeça, intensa e constante, vômitos em jato, que são característicos de meningites, de infecções microbianas do sistema nervoso central, que inclusive ocorre com outras bactérias também, a rigidez de nuca, que é um sinal de defesa postural, um sinal neurológico de defesa postural, a presença de uma inflamação nessa região das meninges, e inclusive outros sinais clínicos de irritação meningea que vão ser avaliados pelo clínico, pelo neurologista. Podem ocorrer ainda a presença de convulsões e o aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Essas manchas, de início, elas são poucas e em horas, em pouco tempo, elas vão aumentando progressivamente, o que sugere um pior prognóstico e uma disseminação dessa bactéria no corpo do paciente. As crianças que são menores de 1 ano de idade, elas podem ter sinais e sintomas um pouco diferentes e que por isso devem ser levados em consideração para essa faixa etária. Nessas crianças, os sinais podem ser de extrema irritabilidade, pode haver palidez, pode haver tanto a rigidez dos membros como a flacidez dos membros. Outro sinal que também costuma ser bastante observado é o choro constante, o choro persistente, a recusa alimentar, se é uma criança nova que mama, ela se recusa em mamar ou de tomar o leite mamadeira, qualquer tipo de alimentação. E ainda a gente observa, pode ser observado, na verdade, uma elevação, ou o que a gente chama de abaulamento da fontanela, que é conhecida popularmente como a moleira, né, das crianças, que é aquela região do topo do crânio, do topo da cabeça. O período de incubação após o contato com uma pessoa doente, um portador assintomático, com as secreções respiratórias, né, de uma pessoa doente ou um portador assintomático dessa bactéria, até que se desenvolva esses primeiros sinais e sintomas de meningite, pode ser um período mais longo, mas normalmente está compreendido entre 2 a 4 dias após esse contato. Lembrando que esse contato ele pode ser prevenido através de medicações, que nós chamamos de quimioprofilaxia de contato, que nós vamos ver mais adiante. Esse período de transmissão do micro-organismo, principalmente através da saliva, das secreções respiratórias, essa transmissão ela cessa quando o paciente tiver o início da terapêutica com o antimicrobiano, né? O que normalmente vai ocorrer entre 24 a 48 horas após o início do tratamento. Esse paciente ele já deixa de ser um transmissor. Outra manifestação clínica que pode ocorrer tanto com a presença da bactéria Haemophilus influenzae como de outras bactérias que também podem acometer o trato respiratório, como o pneumococo, são as manifestações clínicas relacionadas à celulite, que ocorrem em locais, pode ocorrer em membros, no braço, na perna, na bochecha e também na região periorbital e na região orbital. Na região periorbital, nós chamamos quando essa celulite acomete apenas a pálpebra
E celulite orbital acomete tanto a região da pálpebra como do globo ocular, podendo ser uni ou bilateral. Normalmente, isso ocorre pela passagem de micro-organismos através do próprio canal lacrimal. Então, essas manifestações, principalmente relacionadas à celulite orbital e periorbital, elas podem ocorrer após quadros de sinusite, né, devido à comunicação de todo o trato respiratório, né, através do canal lacrimal, dos seios nasais, da comunicação também com o ouvido médio, gerando a otite média. E no caso da celulite orbital, que é a manifestação mais invasiva dessa celulite, pode ainda ocorrer a passagem dessas bactérias para o sistema nervoso central, uma vez que não há uma barreira eficiente de transmissão dessa bactéria. Então, pode ocorrer também a meningite, por isso que a celulite orbital também é uma condição grave que deve ser feito um tratamento imediato, normalmente com internação hospitalar do paciente, que normalmente são crianças, para a utilização de medicações endovenosas. Normalmente esse paciente apresenta sinais clássicos de inflamação, como dor na pálpebra e no globo ocular, o edema, que é o inchaço dessa região, hiperemia, que é a vermelhidão. O paciente pode apresentar febre porque já se torna uma doença sistêmica, principalmente no caso da celulite orbital. Ocorre também a dor ao toque e a diminuição da mobilidade do globo ocular, podendo inclusive levar esse paciente à cegueira. O diagnóstico é feito através da observação clínica. Em alguns casos, se necessário, pode ser feita a cultura desse material do trato respiratório superior, mas normalmente o tratamento ele é feito de forma empírica, com base nos principais micro-organismos que causam infecções dessa região. Quando ocorrem complicações, normalmente é pedida uma cultura dessas secreções. No caso dessas infecções mais invasivas, como a possibilidade de ser uma infecção invasiva e da disseminação do micro-organismo para a corrente sanguínea, também é recomendado que seja feita uma hemocultura, junto com exames de imagem complementares que fazem parte do protocolo para avaliação clínica do paciente, como uma tomografia computadorizada de toda essa região de seios nasais, incluindo crânio, e também ressonância magnética dessa região. O tratamento, dependendo da condição do paciente, se é um caso leve de celulite periorbital, ele pode ser feito de forma ambulatorial, domiciliar. Já se for um caso de infecção mais avançada, tanto periorbital como principalmente no caso da celulite orbital, deve ser feito com internação hospitalar imediata desse paciente, com uso de antibióticos potentes e de forma endovenosa. Em alguns casos, podem ser necessária a realização de cirurgias para drenagem de secreção de abscessos acumuladas, principalmente na região orbital. Nesse slide, nós observamos diversos casos de pacientes com manifestações da celulite periorbital e da celulite orbital. Em alguns casos, pode ser feito o diagnóstico clínico, mas na maioria dos casos não é possível somente se basear na clínica. Para ser feito um diagnóstico mais preciso, normalmente são feitos com exames de imagem, como a tomografia ou a ressonância, uma vez que é importante fazer essa diferenciação, porque a forma de celulite orbital é uma forma mais invasiva do que, no caso, a celulite periorbital. E observem que nesses casos, especificamente desses pacientes, existe uma manifestação clínica que normalmente é unilateral, mas que pode ser também
bilateral. Outra manifestação clínica que ocorre com a presença dessa bactéria, principalmente em crianças, é a invasão da bactéria no tecido subcutâneo, causando esses quadros de celulite. Aqui nessas fotos nós observamos na região da bochecha, que é um dos locais que costuma ocorrer com mais frequência essa manifestação clínica, mas também podem ocorrer em membros. Aqui nós observamos no braço, na figura à esquerda, abaixo, e na região do pé, na figura acima à direita. Nesse slide, nós observamos complicações em 2 pacientes que foram diagnosticados com a meningite devido ao Haemophilus influenzae e também com a presença da bactéria na corrente sanguínea, o que ocasionou uma sepse, o que leva, sem sombra de dúvida, a uma piora do quadro clínico. É muito frequente que nesses pacientes com sepsis, por vários micro-organismos, não só aqui, como nesse caso pelo Haemophilus influenzae, esses pacientes eles podem apresentar alterações vasculares, como a diminuição da circulação sanguínea, principalmente nas extremidades, o que leva a fenômenos de necrose, com escurecimento de dedos, dos pés, das mãos, como nós observamos nessas fotos, o que inclusive pode ser necessário, em alguns casos, a amputação de membros desses pacientes. O diagnóstico das infecções por hemófilos, ele tanto é um diagnóstico clínico, a partir da observação e da experiência do profissional de saúde, associado a técnicas laboratoriais. Normalmente, o diagnóstico laboratorial é feito pela cultura do micro-organismo. Para isso, vai depender do local da infecção, da suspeita da infecção. No caso da meningite, é pedida a coleta do líquor do paciente, normalmente um volume de 1 a 2 ml é suficiente tanto para os exames microbiológicos como exames bioquímicos. No caso de outras manifestações clínicas, como a epiglotite, a artrite, que além de formas localizadas, costumam também apresentar manifestações sistêmicas, assim como a celulite, nesses casos é realizada a solicitação de uma hemocultura, que é a retirada de sangue do paciente para observação da presença dessa bactéria na corrente sanguínea. Em casos de infecções localizadas, que inclusive são as mais frequentes, como a sinusite e a otite, normalmente não é feita a cultura desses materiais, porque são materiais que têm, costuma haver contaminação com outros micro-organismos provenientes da microbiota desses locais. E aí, de forma geral, é feita a terapia empírica, mas em casos em que há complicação, em falha na resposta ao tratamento, costuma ser feita uma cultura das secreções através da aspiração direta desses materiais, ou do ouvido médio, ou ainda dos seios nasais do paciente. Nas figuras abaixo, nesse slide, abaixo à esquerda, nós observamos um exame positivo de líquor, em que nós observamos a presença dos bacilos gram-negativos, que são bactérias alongadas, coradas em rosa. Próximo a essas bactérias, nós vemos células que são provenientes do sistema nervoso central, que estão presentes no líquor, que inclusive é uma característica das meningites, uma alteração nos exames bioquímicos e também um aumento da celularidade em virtude da resposta inflamatória pela presença da bactéria. E à direita, nós observamos um exame de coloração de grão, que é um dos mais usados de rotina, em microbiologia,
a partir de uma cultura de uma placa contendo a bactéria Haemophilus influenzae, em que nós observamos claramente os bacilos gram-negativos. O material clínico proveniente de pacientes com suspeita de infecção pelo Haemophilus influenzae deve ser semeado no meio de cultura conhecido como agar-chocolate, enriquecido com fatores específicos que vão favorecer o crescimento da bactéria Haemophilus influenzae, como o fator X, que é a enina, e o fator V, que é o NAD. Posteriormente, devem ser feitos testes bioquímicos que vão ajudar para fazer a identificação dessa bactéria até o nível de espécie. Podem ser feitos também testes que vão acelerar o processo de identificação, como, por exemplo, em materiais nobres como o líquor do paciente. Existe o teste de aglutinação em látex, que pode ser utilizado para fazer o diagnóstico de meningites por esse micro-organismo de uma forma mais ágil e mais célere do que em todo o processo da microbiologia com a semeadura nos meios de cultura, nos meios de rotina e todo o processo de identificação bioquímica que costuma levar pelo menos 2 a 4 dias. Nesse slide, nós observamos que materiais clínicos dessa bactéria foram semeados em meios contendo fatores específicos para o crescimento da espécie Haemophilus influenzae. Nós observamos na figura acima à esquerda que a bactéria cresceu ao redor do disco contendo o fator X e o fator V. Nós observamos uma nuvem de crescimento ao redor do disco. Não houve o crescimento ao redor do disco contendo somente o fator X e também não houve o crescimento do micro-organismo ao redor do disco contendo somente o fator V, o que inclusive é um critério utilizado para diferenciar e fazer a identificação de outras espécies pertencentes ao gênero Haemophilus. Na figura à direita, acima, nós observamos pequenas colônias que são características do Haemophilus influenzae, com crescimento ao redor do disco contendo os fatores de crescimento X e o fator V. Abaixo, à direita, nós observamos o crescimento do Haemophilus influenzae no meio agar-sangue, o que normalmente não ocorre, não é o meio indicado para o crescimento do Haemophilus influenzae. O meio indicado é o agar-chocolate. Só que nesse caso específico, no meio agar-sangue, nós utilizamos para fazer a chamada prova do satelitismo, em que nós semeamos o material clínico suspeito de conter a bactéria Haemophilus influenzae ao redor, né, da área de semeadura de uma bactéria hemolítica de Staphylococcus aureus, para que o Haemophilus influenzae ele consiga se aproveitar de nutrientes provenientes dessa região da hemólise do agar-sangue ocasionada pelo Staphylococcus aureus, para que ele possa crescer nessa área e assim nós faremos a observação da bactéria e posteriormente os testes bioquímicos para a identificação desta. O tratamento das manifestações clínicas ocasionadas pelo Haemophilus influenzae é baseado, obviamente, no uso de drogas antimicrobianas. Tanto as drogas como o período de tratamento vai depender de acordo com a gravidade e o local da infecção. No caso da meningite e de outras infecções graves e infecções sistêmicas, devem ser utilizados antibióticos de forma injetável, dentre eles dos mais utilizados, até no caso da meningite, pela própria
a capacidade que essa droga tem de ter altas concentrações no líquido, atravessando a barreira hematocefálica, é a ceftriaxona, e como alternativa a cefotaxima, ambas são cefalosporinas. O período de tratamento costuma durar em torno de 7 a 10 dias de antimicrobiano, e também são utilizadas drogas com o objetivo de diminuir a inflamação do sistema nervoso central, como corticoides de ação rápida. O tratamento ele deve ser iniciado imediatamente após a suspeita clínica, uma vez que a meningite, pela sua gravidade, é considerada uma emergência médica, podendo levar o paciente a óbito, e mesmo com tratamento ainda podem ocasionar sequelas permanentes, como inclusive surdez dos pacientes. Lembrando que mesmo as meningites adequadamente tratadas podem não ter uma boa resposta do paciente, e se não for tratada, costuma ser fatal em 90% dos casos. Já em casos de infecções que não são invasivas ou que não são, que são infecções localizadas, como no caso das infecções mais frequentes, que são a otite média, a sinusite, essas infecções elas são tratadas com antibióticos normalmente beta-lactâmicos, como a amoxicilina associada ao clavulanato, que tem ação sobre as principais bactérias que causam infecções do trato respiratório superior. Algumas cefalosporinas também, que têm uma boa penetração nesses locais. Essas infecções podem ser tratadas de 10 a 14 dias, né, com esses antimicrobianos. Inclusive, alternativas podem ser antibióticos do grupo dos macrolídeos, como a azitromicina, quando esses hemófilos não apresentam ainda uma resistência a essas drogas. Ou também uma alternativa do grupo dos macrolídeos seria a claritromicina. Uma alternativa para tratamento de infecções também do trato respiratório superior, mas não indicado para crianças, no caso adultos, seria a quinolona, a levofloxacina, que é contraindicada para uso em crianças, pode ser utilizado em adolescentes e em adultos. Como forma de prevenção das doenças causadas pelo Haemophilus influenzae, existe vacina, mas somente para as infecções causadas pelo sorotipo capsulado B, que costuma causar as manifestações mais invasivas, mais agressivas. A vacina, ela é uma vacina conjugada, que é uma vacina feita através do polissacarídeo da cápsula, conjugada a proteínas que vão aumentar a ativação do sistema imune do paciente, a presença desse micro-organismo, gerando uma imunidade. A vacina, ela não é protetora em 100% dos casos, mas nos casos em que ela não evita a doença, ela reduz muito a intensidade da condição clínica, ela reduz bastante a gravidade da doença. Essa vacina ela é administrada em crianças recém-nascidas aos 2, 4 e 6 meses de idade, e ela foi extremamente importante em reduzir a incidência e a gravidade de infecções em crianças até os 5 anos de idade, que são o principal alvo das infecções invasivas pelo Haemophilus influenzae. Quanto à prevenção através do uso de drogas antimicrobianas, nós chamamos de quimioprofilaxia de contato. Essa quimioprofilaxia de contato deve ser realizada para pessoas que tiveram um contato íntimo e prolongado com pessoas que desenvolveram quadros de meningite.
Podem ser contatos domiciliares, contatos de crianças no mesmo ambiente escolar, pessoas que convivem na mesma residência. E essa quimioprofilaxia de contato é feita através do uso da droga rifampicina para crianças. Para adultos, pode ser utilizado como alternativa à rifampicina, a ciprofloxacina. Pode também ser utilizada a ceftriaxona. A rifampicina, ela é a droga preferida para essa quimioprofilaxia de contato, bloqueio de contato, porque ela é eliminada através da saliva, que é a principal forma de transmissão do micro-organismo, que é através das gotículas do trato respiratório. Essa quimioprofilaxia, ela se faz necessária para crianças que não têm o esquema vacinal contra o Haemophilus influenza ou então que estão parcialmente imunizadas contra esse micro-organismo. Crianças que têm um esquema vacinal completo não necessitam fazer a quimioprofilaxia, mas crianças ou pessoas, adultos que mesmo tendo o esquema vacinal completo, tem uma baixa imunidade, alguma condição que propicie uma baixa imunidade desse paciente por diversos fatores, nesses casos também está indicado o uso da quimioprofilaxia de contato. Lembrando que a quimioprofilaxia não é o tratamento da meningite, são drogas que são antimicrobianos diferentes do que são utilizados para o tratamento da meningite bacteriana pelo Haemophilus influenza em si.